pode contentar-se em inspecionar o que está visível, em interrogar os habitantes que moram nas imediações, sobre o que a tradição lhe diz a respeito da história e do significado desses resíduos arqueológicos, e em anotar o que eles lhes comunicavam, e então seguir viagem. Ou seja, um documento pode resgatar aquilo que expressa de modo direto, porém, continua Freud. Ele pode agir de modo diferente. Pode ter levado consigo picaretas, pás e enxadas e colocar os habitantes para trabalhar com esses instrumentos. Junto com eles, pode partir para as ruínas, remover o lixo e, começando dos resíduos visíveis, descobrir o que está enterrado. Se seu trabalho for coroado de êxito, as descobertas se explicarão por si mesmas. As paredes tombadas são partes das muralhas de um palácio ou de um depósito de tesouro. Os fragmentos de colunas podem reconstituir um templo. As numerosas inscrições, que por um lance de sorte talvez sejam bilíngues, revelam um alfabeto e uma linguagem que, uma vez decifrados e traduzidos, fornece informações nem mesmo sonhadas sobre os eventos do mais remoto passado, em cuja homenagem os monumentos foram erigidos. As pedras falam. Então, assim faz o analista no seu trabalho de desvendar o inconsciente, mas também o historiador Peter Gay. A história de vida de Freud neste livro é apresentada em 3 partes, que atendem a uma cronologia. São elas os fundamentos, a primeira parte, que vai de 1856, ou seja, do nascimento do Freud até 1905, as elaborações, que vai de 1902 a 1915, e as revisões, de 1915 a 1939. Cada uma delas é dividida em partes numeradas naquilo que podemos chamar de capítulos. Encontramos também importantes informações na nota e nos ensaios bibliográficos. Bem, isso foi o que eu pensei de trazer para vocês, essa singularidade do que é um biógrafo. Por que eu escolhi falar sobre isso? Porque Freud, quando vai dizer que a psicanálise só tem sentido em referência quando está fundamentada na sua própria vida, nós sabemos que ele não cansou de se colocar como o primeiro investigado das suas próprias investigações acerca do inconsciente, né? Então, nós sabemos. Essa era a hora da cachaçinha, né? Se a gente estivesse na calçada. Eu peguei uma taça que é para aparecer vinho, tá, gente? A gente vai, né? Por osmose, pensando que poderia ser um vinhozinho tinto, um negocinho, uma conversa, né? Justamente porque talvez agora eu queira empreender justamente o que pode ser uma conversa acerca da vida do Freud. Por quê? Bem, eu pensei em falar um pouco da infância e juventude do Freud, tá? Que se dá justamente entre 1856 e 1905, né? Mais ou menos 1900, que é aí quando a gente disse que nasce a psicanálise, a psicanálise é levada, trazida ao mundo, né? Apresentada ao mundo com a interpretação dos sonhos. E precisamente a vida a juventude de Freud, por quê?
Bem, eu sei que não teria tempo de falar sobre a produção teórica do Freud, e eu acho que não caberia aqui, nesse momento, falarmos disso, porque isso, todos nós, é o que nós sabemos, é o que nós estudamos, é o que nós estamos acostumados a ler a teoria de Freud. Nós não estamos acostumados a saber da vida do Freud. Quem foi Freud no lugar do desejo da mãe de Freud? Quem foi Freud em relação ao lugar que ele ocupava na família, para as suas irmãs, irmãos que quando nasce já os têm, né? Quem foi Freud na sua juventude, na sua adolescência? Então, assim, não é que eu vou me dedicar a isso nas miudezas, mas citar, né? Citar para que a gente possa inferir algumas coisas, para a gente saber o quanto, o quanto a gente pode se acalmar em relação à nossa formação psicanalítica. Eu acho que, sobretudo, isso, gente. Né? Porque quando isso é um detalhe que eu dou um seminário às terças-feiras, a escolha das identificações, e eu digo, aqui tem algumas pessoas que frequentam, né? E eu digo que eu me acalmei bastante quando eu descobri que Freud, quando foi lançar a interpretação dos sonhos, ele já tinha 44 anos. Né? Ou seja, ele já tinha passado toda aquela vida que nós, quanto jovens, queremos já saber, queremos já, né, querer inferir, querer ter certeza, querer fazer, né, criar uma coisa no YouTube, criar um canal e falar de um monte de coisa, quando na realidade é necessário tempo. Foi necessário tempo para o próprio Freud. Porque a criação da psicanálise, quando se diz que a psicanálise se reinventa a cada vez que alguém nos bate a porta de um psicanalista, a psicanálise se reinventa porque tudo tem que começar de onde? Tudo tem que começar do início. Né? E o início de Freud foi justamente o que ele próprio vai dizer, né? Então, em 1856, nasce o primeiro filho de Jacob Freud, então com 41 anos de idade, tá? Ele se casa com Amália Natson Freud, sua terceira esposa. Então, ela tinha, à época, 21 anos de idade, tá? Eles tiveram 6 filhos. Lá se vem a alma que ataca só alguns e ataca a mim própria. Olha, a alma se espanta, né? Bem na hora da fofoca, né? Então, a mãe de Freud tinha 21 anos, né? Quando Freud nasce. Eles tiveram 6 filhos. Guardemos, Freud também teve 6 filhos, tá, gente? Ana, Rosa, Marie, Adolfine, Paula e Alexander. Ou seja, teve Freud, 5 irmãs e um irmão. Então, Freud, desde criança, e aí ele era o menino de ouro da mamãe. E era assim que ele era chamado por sua mãe, tá? O chipiulica da mamãe, né? Então, nós sabemos, então, Freud, desde aí, né, sendo o primeiro filho, ele já sempre teve um lugar especial na vida da mãe. Isso não se dá exatamente na vida do pai, porque já era avô, né? Então, Freud, quando nasceu,
o seu irmão Philip já tinha um filho, Hans, né? E que era com essa criança que Freud foi brincar posteriormente. Eles eram, né? Foram as primeiras brincadeiras, os primeiros amiguinhos de Freud, na realidade era seu tio. Então, a gente saber que algumas coisas se repetem. Eu pensei, eu toda me achando, eu também, quando nasci, minha irmã mais velha já tinha tido a primeira filha, né? Então a mamãe dizia que morria de vergonha de sair na rua porque a filha já tinha tido filha e ela continuava grávida, né? Então, quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos de idade. Então, vamos dizer que como a gente só pega pela própria análise de cada um, em algumas coisas a gente vai ver que a vida se repete, a história se repete. E é nessas delicadezas da história e nessas repetições que trata-se de um fundamento da psicanálise descoberto por Freud, justamente a repetição ela vai se dar no âmago da vida de cada um e da vida de todos, né? Então, aos 4 anos, a família de Freud se muda para Viena. E lá fica, e Freud fica em Viena, cresce em Viena, faz toda a sua formação em Viena e só vai sair no final da vida fugido da guerra, como nós vamos ver, né? Enfim, próximo à sua morte. Então, olha o que Freud fala acerca da sua própria infância. E eu vou ler nas palavras do próprio Freud. Nasci no ano de 1856, em Freiberg, na Morávia, pequena cidade da atual Tchecoslováquia. Meus pais eram judeus, religião que continuo pertencendo. De meus ascendentes, por linha paterna, consta-me que viveram durante muitos anos em Colônia e migraram do século XIV ou XV para o leste, abrigados por uma perseguição aos judeus, obrigados por uma perseguição aos judeus, e retornaram depois, no século XIX, através da Lituânia e da Galícia, fixando-se na Áustria. Com 4 anos de idade, trouxeram-me para Viena, cidade em que segui todos os graus de instrução. No ginásio, e aí ele pula, né? Ele vai dizer, Freud, com 9 anos, entra no que seria o ginásio. Eu não sei o que seria o ginásio, mas eu acho que já seria aí, bem, eu não conseguiria atualizar, né? Mas talvez porque Freud sempre foi um leitor assíduo, ele começa a ler muito cedo, então ele era, desde criança, um pequeno homem, o que era comum à época, né? Dado as fotografias que a gente tem acesso, a gente vê as crianças vestidas, né? Tanto depois ali da Idade Média, no início do século XVI, XVII, a gente dizia, eram pequenos adultos vestidos de criança, ou crianças vestidos de adultos, né? Isso não é sem importância, né? Não é sem importância porque Freud sempre vai ser uma pessoa extremamente séria, né? Freud não era as pequenas, exatamente pelo lugar que ele ocupava, mas precisamente, pensemos, né? Tem algumas coisas que eu suponho. Freud teve um pai idoso e uma mãe jovem, né? E aí, e ele era dos olhos da mãe, mas o pai de Freud era um homem que Freud pensava que tinham recursos, que o pai teria, né, teria saído da Morávia, né, de Freiberg, tivesse saído por conta de uma crise na fábrica de lã, que à época o pai trabalhava com isso, com comércio. Depois, Peter Gay vai descobrir que, na realidade, o pai de Freud sempre foi uma pessoa pobre, né? E que tinha nesse filho aí, dado a inteligência e
a genialidade de Freud, que se dá desde o começo, aí a esperança de que esse filho viesse a trazer riqueza para ele. E isso Freud carregou a vida inteira, né? Então, Freud tinha uma ideia de que ele sim seria um grande homem. E ele vai dizer isso, né? Depois eu digo onde é que ele disse, né? Que a única. Eu achei muito interessante. É o único registro da voz de Freud, quando já está em 1938, né? Onde está registrado. Enfim, eu tô dando spoiler do final do que eu guardei aqui, tá? Mas, bem, me lembrem do tempo, eu vou seguir aqui o que Freud fala sobre si. Então, resgatando só isso que ele fala da própria infância, aí ele diz: no ginásio, conservei durante 7 anos o primeiro lugar, gozando assim de uma situação privilegiada, tendo sido dispensado de fazer quase todos os exames. Embora nossa posição econômica não fosse desafogada, queria meu pai que, para escolher carreira, eu atendesse unicamente às minhas inclinações, tá? Naqueles anos juvenis, eu não sentia nenhuma predileção especial pela atividade médica, nem a senti mais tarde. Então, assim, isso aqui é estudo biográfico do Freud, né? Que ele lança, acho que em 1925, onde ele faz esse estudo autobiográfico e ele diz que ele não queria ser médico. Ele, na realidade, ele pensou em fazer direito. Só que aí ele tinha essa intenção de ser rico. E eu pensei o quanto isso é atual até hoje. Eu não sei se vocês escutam nas suas clínicas, de novo, em pleno século XXI, com tanta internet, com tanto. Tem os YouTube que acho que vão ficar ricos, né? Agora mostrando suas próprias crianças, né? O que é um fenômeno aí preocupante. Tem até um nome aí que eu não sei, Chile, não sei, depois a fofoca come, né? Mas é isso, de pegar suas crianças e fazer. Mas o que eu quero dizer é que até hoje, ser médico continua sendo algo que todo pai, toda mãe gostaria, todo pai, toda mãe, né? Eu não, né? Mas meu filho tem direito. Então, antigamente a gente vai dizer ou advogado ou o médico, né? Então, isso, vou tirar aqui minha imagem enquanto, tá? Então, isso, para ver se passa essa alma aí. Então, isso é para a gente ver, situar a atualidade daquilo que já era desde a época do Freud, né? Viu? É assim que a gente espanta a alma. A gente não dá cartaz para ela, tira ela de cena, acende a luz, aqui no caso apaga, né? Bem, então, o Freud vai dizer, vou seguir aqui, não vou me estender, só guardei isso aqui que ele vai dizer. O que ele só vai sentir, né, naquele ano juvenis, eu não sentia nenhuma predileção especial pela atividade médica, nem a senti mais tarde. O que me dominava, olha que interessante, o que me dominava era uma espécie de curiosidade ligada às circunstâncias humanas que aos objetos naturais e que não tinha reconhecido ainda a observação como meio principal de se satisfazer. Ele vai, então, se aproximar e ler a teoria de Darwin, né? E ele é capturado pela teoria darwiniana, justamente por essa investigação que ele tinha de como se dava o desenvolvimento humano. Então, a gente já sabia que Freud estudava arqueologia, antropologia, né? Ele já era aquelas estatuetazinhas que ele tem foi de uma vida toda. Não foi que ele foi comprando depois, como a gente que vai comprando para aparecer Freud, né? A gente vai comprando umas estatuetas para dizer, eu vou botar aqui para aparecer. Né? Não, ele foi criando ao longo da vida e depois é que ele vai descobrir
Por que que ele gostava daquilo? O que era que aquilo tinha interesse para a própria vida dele, tá? Então, ele diz, a teoria de Darwin, muito em voga naquela época, atraía-me extraordinariamente porque parecia prometer um grande progresso para a compreensão do mundo e do homem. E aí, o que Freud vai fazer nesse primeiro tempo da universidade, como nós sabemos, é justamente estudar o que acontecia no interior das enguias, no interior das lampreias, né? Então, o primeiro estudo dele de histologia foi acerca do que se passava com os invertebrados, né? Porque ele podia abrir. Vamos dizer, se a gente for esticar um pouquinho a baladeira, a gente vai dizer, Freud tinha interesse pelo interior, viu, Eudicleia? Ele, desde o começo, ele queria saber o que tinha no interior. Tal qual uma criança que vocês sabem do quanto a gente esfola os pobres dos calangos para saber o que era que tinha dentro. O que a gente cortava o pobre do rabo dos calangos para ver o rabo, né, sair balançando sozinho. Não era, gente? Quem não fez isso quando era criança? Depois, hoje em dia, a gente é quase preso se a gente mata um avoante, se a gente... mas a gente vai dizer porque a gente adquiriu aí uma certa importância no estudo que a gente vai avançando, porque, afinal de contas, a gente precisa evoluir, né? A gente não é Pokémon, mas a gente evolui. Então, só para situar vocês, quando Freud nasce, olha que interessante. Em 1856, quando Freud nasce, eu esqueci de dizer isso. William James tinha 10 anos de idade, o Nietzsche tinha 12 anos de idade, Reynolds, 35, Charcot, 31, Brentano, 18, Breuer, 14. Breuer era 14 anos mais velho que Freud, tá? Então, Freud, ainda na sua juventude, ele ganha nessa sabedoria toda dele, ele ganha uma bolsa, vamos atualizar aí, né? Ele ganha uma bolsa para ele podia escolher para onde ele ir. Então, ele interessado pela investigação que Charcot fazia à época, ele escolhe ir estudar com Charcot em Salpêtrière. Então, lá ele tem o primeiro encontro dele com aquilo que ele já vinha investigando, né? Que era justamente as suas histéricas, tá? Então, eu não vou me apegar aqui às datas, mas a gente sabe que os estudos da histeria, elas começam em 1882, 83, né? Já quando Freud começa a se aproximar de Breuer. Por quê, gente? Freud era... Gente, que palhaçada é isso. E o bom é quando eu fecho, né, sai. Mas, enfim, deve ser minha beleza que fica aí estonteando a internet. É o cão atentando. O cão mora nos detalhes. E tem o cão aí, né, na nossa Andréa Bruneto, que lançou o cão, e a gente, né, a nova, já fazendo uma propaganda aí para o diabo com Andréa Bruneto, tá? Então, o que eu quero dizer é que Freud não deixou de chamar atenção, e ele sempre foi alguém que teve interesse naqueles que tinham um certo poder, mas, sobretudo, conhecimento, né? Então, quando ele vai estudar com Charcot, ele é chamada a atenção pelo modo como Charcot estudava a hipnose, né? Mas Charcot não tinha interesse, sobretudo, digamos, no interesse de Freud em saber das causas do sofrimento. Charcot tinha um interesse neurológico a respeito daquilo que ele estava investigando.
E Freud, então, Charcot foi alguém que estava estudando, né, o neurológico e precisamente sexual, né? Charcot é que traz aí esse mote da importância da sexualidade para as causas da histeria, dado aí de onde vem até a própria expressão histeria, que não é freudiana, é charcotiana, de hístero, porque era aquilo que atacava as mulheres que tinham os seus úteros. Então, vem daí. E aí, o que Freud faz? Freud se aproxima de Charcot e se oferece para traduzir a obra de Charcot para o alemão. Então, Freud, gente, ele já na juventude, o bicho falava, obviamente, alemão, francês, italiano, inglês e ele também estudou um pouco de espanhol. Ele não seguiu tanto, mas ele também estudou espanhol. Eu não sei se naquele tempo as pessoas tinham mais facilidade de aprender as línguas, né? Porque ou mesmo porque a gente fala assim, ah, meu Deus, eu pelejo para falar francês, tem não sei quantos anos, e o inglês eu vou falar Ernest Jones e tenho que, né, ficar pensando como é que eu vou falar a palavra, mas eu acho que, sobretudo, é daquilo, depois eu descubro e me apaziguo, é daquilo que somos banhados, né? Somos banhados pela linguagem, a gente sabe que a Europa acaba que era tudo muito entremeado ali nas próprias línguas e nas próprias linguagens, né, que davam aí a dar informação e as pessoas tinham, portanto, facilidade, e Freud, né, Freud era esse gênio, né, que talvez, assim também como Lacan, se sobressaía aí naquilo que ele estudava, tá? Então deixa eu ver aqui. Bem, então, a juventude de Freud foi essa juventude onde ele estava, né? Voltado para estudar tanto todos esses que eu citei, né, que eram contemporâneos dele, com Nietzsche, Helmholtz, Brentano, tudo isso ele vai estudar para inaugurar, para vir a falar sobre o que que é a via pela qual ele vai descobrir o inconsciente, que é através dos sonhos. Sem forçar muito, eu posso dizer que todo o projeto, digamos, os estudos sobre a histeria, que antecedem a interpretação dos sonhos, são em comunhão com outros estudos, tá? O próprio projeto, nós sabemos que ficou guardado até 1950, né? Ele não quis lançar esse livro, né, esse trabalho, justamente porque ele considerava um trabalho muito técnico. E aí, como a gente sabe que o inconsciente ele é para além do seu tempo, a gente sabe que Lacan vai retomar o projeto para dizer que ali estaria o cerne do que ele viria a dizer, né? De que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Então, desde aí, Freud se pega a essas outras ciências, vamos dizer assim, mas a dele propriamente dita é inaugurada pela interpretação dos sonhos. E a interpretação dos sonhos, gente, como nós sabemos, bem, o capítulo 7 ele vai escrever depois. Mas a interpretação dos sonhos foi precisamente onde Freud, e aí eu estou me aproximando do final da minha apresentação, tá? Eu só vou até aqui, para a gente ter um tempo aí de conversar, eu estou vendo que já são 8h20, não quero cansar vocês aqui, mas quando Freud
lança a interpretação dos sonhos, e aí a gente vai encontrar isso precisamente em Ernest Jones, mas muito em Peter Gay, o que vai acontecer? Freud se mostra. Freud se mostra como um homem. E, portanto, ele se mostra e precisa se esconder, porque ele traz os sonhos, ele traz seus próprios sonhos. Daí o sonho inaugural da injeção de Irma, que ficou tão conhecido, porque ali ele não só contempla o que ele dizia da interpretação dos sonhos, ou de como era a vida no inconsciente, que era sob condensação e deslocamento, é, que, é, que ele vai, né, se mostrar, ele vai falar e ter um extremo cuidado em dizer, em falar dos próprios desejos, em falar, inclusive, de uma curiosidade, de uma carta que ele escreve a Flies, né? Todas as cartas, inclusive, eu não falei da vida amorosa do Freud com a Marta, né? Mas um adendo, eu ia botar isso nas fofocas, né? O Freud namora, encontra a Marta Bernard em 1882. Com 4 meses ele se noiva e passa 4 anos noivo para então se casar. Esses 4 anos ele dedica a tentar ganhar dinheiro. E nisso ele exerce a função dele de médico dos nervos. Né? Ele exerce um médico como um médico neurologista. O Peter Gay vai falar dele como um psiquiatra, já trazendo um pouco essa atualidade do que era a neurologia, porque a própria psiquiatria se atualiza. Primeiro a neurologia, depois a psiquiatria. Tanto porque aí a psiquiatria já tinha um desenvolvimento daquilo que é a própria descoberta que vai ser feita por esses últimos estudiosos, inclusive Charcot, de saber que tinham razões para o sofrimento psíquico que não eram apenas neurológicas, tá? Então, e aí o que a gente sabe? Que essas cartas que Freud escreve para eu só quero dizer Fátima Bernard, porque é Marta Bernard. Então, estou me lembrando da Fátima Bernard. Né? Então, a gente sabe que essas cartas, na realidade, o que o que o Peter Gay vai dizer é que elas dariam um grande romance, porque eram cartas cheias de amor e cheias da juventude do que é o desejo. Né? Então, por que da juventude do que é o desejo? Porque Freud, tanto nas cartas para Marta, quanto para o seu alter ego, né? Aquele que a gente supõe que foi o seu analista, o Fries, né? Ele denota um amor, primeiro, o amor de um homem por uma mulher e todo o desejo sexual que vinha ali, né, que estava aflorando e que Freud, o que vai se saber é que Freud, bem, ele teve 6 filhos, né, o mesmo tanto de filhos do pai, dos filhos de pai com a mãe, né, porque na realidade o Jacob Freud teve 8 filhos, né, 2 filhos aí antes do nascimento de Freud. Mas vamos só deixar essa prerrogativa de que Freud teve o mesmo tanto de filho que a mãe teve. A Marta. A Marta teve o mesmo filho, mesmo tanto de filho da Amélia. Amélie. Amélie ou Amélia. Bem, então, o que acontece? O Freud, quando ele lança a interpretação dos sonhos, ele lança, a partir daí a gente sabe que a interpretação dos sonhos, ele achava que ia ser um livro revolucionário à época. Foi, mas muito tempo depois. Né? Na realidade, nos primeiros 4 anos, foi vendido apenas 351 exemplares desse livro, né? O que foi uma decepção para Freud. E o que vai ser um sucesso, na realidade, depois da interpretação dos sonhos,
é a psicopatologia da vida cotidiana, né? O xiste e sua relação com o inconsciente. Justamente que Freud vai se aproximar mais, o que o Peter Gay vai dizer, é que essa obra aproxima mais o Freud da própria comunidade, quando ele pega esses excertos aí, que não só era, vamos dizer, aquilo que ele dizia das informações do inconsciente, as formações do inconsciente, que davam sinal da existência do inconsciente com primazia para o sintoma e os sonhos, mas, sobretudo, essas banalidades da vida cotidiana, né? Então, a partir daí, ele começa a todo um trabalho, né, de formar a sua própria teoria, que vai se desenvolver, então, a partir de 1903, né, que é quando ele vai, quando a gente diz, né, que é as elaborações com Ernest Jones, essa elaboração que vai de 1902 a 1915, e as revisões, porque toda a teoria do Freud, as primeiras, as principais, vão se dar até 1915. Claro que nós sabemos quando as revisões, que vai de 1915 a 1939, vai ter aí muitos textos que Freud vai escrever no final. Mas aí já era revisões daquilo do cabedal que ele construiu durante toda essa primeira década, né, até 1915, que se dá aí, e aí ele vai aprimorar a sua teoria. Bem, para finalizar a minha fala e a gente possa conversar um pouco mais, eu trago aqui apenas algumas curiosidades que eu acho que são curiosidades resgatadas na leitura do próprio Peter Gay e de Ernest Jones, que eu já tinha estudado antes, né? Então, Freud tem algumas coisas que é só citando, porque eu acho que é aquilo que as pessoas interpelam, né, sobre, Freud usou cocaína, né? Freud foi um cocainômano, né? Então, na realidade, o Freud, sim, ele utilizou, né, ele utilizou a cocaína, né? Mas isso, né, em 1880, onde a cocaína, Freud era um jovem, aí esse investigador inveterado, então ele descobre esse anestésico muito potente, tá? E ele faz utilização esse anestésico, que dava uma força, né? Naquela época, ele faz como um amigo meu, naquela época a cocaína era pura, né? Então, não era como a cocaína de hoje, que além de não ser pura, traz outras substâncias que enlouquecem mais o sujeito. Mas à época, a cocaína pura, que ainda não era proibida, ela trazia uma força, mas só que Freud não sabia que ela viciava. Então, Freud ofereceu, inclusive para Marta, né, a sua esposa, e amigos próximos. Só que ele tinha um grande amigo que era viciado em outra coisa, troca o vício pela cocaína e esse amigo morre, né? Então, isso marcou profundamente Freud e ele, dentre outras coisas, para de usar a cocaína. Isso se deu aí por volta de 4 anos, até 1884. Bem, o Freud diz que ele foi indicado, vocês sabem que Freud, assim, isso que eu falo e que o Peter Gay vai falar disso, de como Freud usou da literatura, e nós sabemos que na própria teoria ele usou muito da própria literatura. Então, ele foi indicado 12 vezes para o Prêmio Nobel de Medicina e nunca ganhou, tá? E uma vez para prêmio de literatura. Ele ganhou o prêmio Goethe, que era um prêmio máximo da literatura. Então, ele acabou ganhando como literata e não como um psicanalista, tá? Ele, então, ele morre, né? Antes disso, eu vou deixar isso aqui que eu tinha deixado.
Então, ele morre no dia 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, em Londres. Freud lutava contra um câncer de laringe, resultado de seu vício por charutos. Ele chegava a fumar 20 charutos por dia, tá? E ao longo de 16 anos, ele foi submetido a 30 intervenções, 30 cirurgias para tirar os tumores de mandíbula que apareciam na sua boca ao longo desses 16 anos. Eu trouxe isso, gente, para lembrar o quanto esse homem sofreu, e ele dizia, ele doía, ele dizia isso uma vez, ele dando uma entrevista, ele dizia, mas Freud, como é que é, né, trabalhar com tanta dor? Ele dizia, isso não tem a menor importância para a importância que eu quero ter para a humanidade. Então, ele era um determinado a fazer parte da história do homem, da história da humanidade, né? Então, ele nunca parou de fumar, tá? Então, aí, para concluir, eu quero dizer que só existe uma gravação de sua voz, feita em dezembro de 1938, com a saúde já bastante debilitada. Vocês podem escutar isso, acho que vocês já podem ter escutado naquilo, A Invenção da Psicanálise, que eu acho que é o último tomo que tem, né, sobre como começa essa fala do Freud. Mas eu não sabia que isso é a única registro da voz de Freud. Ele recebeu a visita da rádio BBC em sua casa. E na entrevista, ele fala: comecei, e aí é assim que eu termino meu trabalho, com Freud. Comecei minha atividade profissional como neurologista, tentando trazer alívio aos meus pacientes neuróticos, sob a influência de um amigo mais velho, Breuer, e por meus próprios esforços, descobri novos fatos importantes sobre o inconsciente na vida psíquica, o papel das necessidades instintivas e assim por diante. Dessas descobertas surgiu uma nova ciência, a psicanálise, parte da psicologia e um novo método de tratamento de neuroses. Tive que pagar muito caro por essa boa sorte. As pessoas não acreditaram em meus fatos e acharam que minhas teorias eram desagradáveis. A resistência era forte e incansável. No fim, eu fui bem-sucedido. Eu consegui pupilos e construí uma associação internacional de psicanálise. Mas a luta ainda não terminou. Meu nome é Sigmund Freud. Obrigada. Bem, Sandra, é isso aí. Eu acho que chegou. Você está aí onde eu tinha no meu, na minha direção aí do meu desejo para um convite, né, para que você viesse aqui fazer essa abertura. Foi como eu desejaria sentir, de fato, numa calçada, conversando, com todo esse desejo de conhecer e querer saber sobre essa figura. Então, você traz isso que tanto me agrada, que também faz parte da minha transferência com você, né? Que é essa tranquilidade de passar, né, numa leveza, numa alegria, né, sem aquela coisa enrijecida, né, que a psicanálise com Lacan a gente vem falar de forma tão direta assim, né? Que é esse lugar de quem sabe demais, né? Então, com todo o saber que você tem, né, mas nos colocando tão próximos de você, né, para querer rir, para querer partilhar, para querer comentar, para querer fazer parte aí do que você está trazendo e discutindo. Então, uma conversa, né, de quem estudou muito
como você me disse, Pois né? é, na realidade, gente, eu estou cheia de coisas aqui, cheia de anotações, cheia de, né, de livros, eu peguei tudo que eu tinha, só que aí é isso, é uma coisa muito ampla que eu não sabia por onde me segurar. Mas eu precisamente eu fui me pegar justamente o de Cleia, e que foi o que eu estudei mais, que foi sobre as biografias, né? Justamente porque eu acho que isso aqui inicia um trabalho que vocês estão propondo, e assim, e é uma biografia o que a gente estuda quando a gente recebe um paciente, né? É isso, esse interesse que a gente tem que ter. Isso que eu escolhi algumas citações, né, quando ele fala da arqueologia, porque a gente tem que se interessar, não é pelo o monumento que chega ali. A gente tem que se interessar por aquilo que está escondido. E nesse sentido, eu acho que, e aí eu sei que eu sempre optei por correr o risco de falar da minha clínica muitas vezes, de falar da minha própria vida, né? Como eu falei aqui, que sou a filha, né, de uma família muito grande, né, onde, enfim, nasce minha irmã mais velha, já tem um filho, ou seja, eu estou falando da minha vida pessoal aqui para pessoas, né, para botando, né, uma coisa que é pública, mas é isso, para mim, a, né, tal qual Freud, eu não sei falar, eu não posso falar dos meus pacientes, eu posso falar da minha experiência com a própria psicanálise, né? Eu só posso falar por aí. Claro que, dado alguns trabalhos, eu posso falar do meu trabalho na clínica, mas eu posso dizer que eu fui salva pela psicanálise, né? Então, e eu acho que todos nós, a gente foi salvo pela psicanálise, porque quando a gente procura um analista, a gente está com um grande sofrimento, e um grande sofrimento pode levar à morte, né? E eu acho que a vida e a obra do Freud, e aí eu tirei essa coisa, né, dele, de como, vocês sabem que Freud ele teve um suicídio assistido, o que a gente chama de um suicídio assistido. Ele não suportava mais a dor que ele passava com o câncer, que não tinha mais jeito, e ele pede, né, ao seu médico que acabe com aquele sofrimento. O médico convoca, chama a filha, Ana, e eles resolvem, né, aplicar uma dose, 3 doses de morfina, onde Freud morre tranquilamente. Ou seja, é a vida de alguém que viveu sustentado por um desejo, não sem uma dor física, mas a necessidade dele de trabalhar e de oferecer para a humanidade um meio pelo qual a gente pode suportar qualquer dor física, uma dor psíquica a gente não suporta. A gente morre, a gente se mata, né? E para a gente não morrer, a gente procura um analista. Isso, Sandra, é de uma generosidade, assim, eu penso que ainda que com toda a pretensão e o desejo que ele tinha de, eu tomo isso também como quem bebe desse mesmo percurso aí de ser salva pela psicanálise, né, de ser sustentada nesse lugar que ela me fornece, essa possibilidade de trabalhar por essa causa, eu entendo como uma generosidade muito grande, né, dessa figura chamada Freud. Eu acho que trabalhar nesse percurso, assim, também é deixar alguma coisa para aqueles que descubram futuramente que podem ser salvos pela psicanálise. Não que ela se pretenda salvar, né? Mas Sim, que ela salve, né? De algum suportar, modo. né? Sim, então. E aí a gente tem esse movimento. E eu quero dizer assim, que a sua fala foi de muita generosidade também. Acho que está aqui com a gente, transmitir para a gente o que você estudou, né, do jeito que você sabe transmitir, e que alcança tanto, né, eu acho que isso é de uma generosidade muito grande. Então, eu só tenho que lhe agradecer, né, dizer que estou muito feliz
enquanto na minha pessoalidade, no meu interior. Estou muito Eu feliz também em. fico, então, muito feliz por lhe alcançar, né? É no um a um mesmo, a pretensão aqui não é alcançar todos, mas como não é a psicanálise. E é como eu disse no começo, eu trago mais o furo do que um trabalho, né, meio, né, excelente. Não, eu trago também a minha impossibilidade de tratar de outro modo, né? Foi o modo que eu encontrei para apresentar para vocês, para dar início a essa prospecção aí que vocês têm ao longo do ano, o que não me impede de vir novamente, né? Então, Forma muito pelo contrário. Imagina essa seja conversa aqui convocada. numa roda, né? Uma conversa dessa numa roda, né? Com Então, todos os corpos postos aí, com seus desejos. o Então, nosso, o nosso papai Lula disse que vai fazer aí algumas promoções a R$ 200, né? Se isso ocorrer até o final estou do ano, sabendo. a gente, a gente pode fazer um momento aí como servidora pública. Será sempre muito bem-vinda, muito bem-vinda. Sua marca está no Fórum Informação. Você passou por aqui, deixou, está voltando por essa marca que você deixou, claro, porque isso faz parte. Então, nós temos muita gratidão, assim, né? Um sentimento de muita gratidão por todas essas pessoas que passaram e que estão sempre se debruçando de forma muito generosa com a nossa construção enquanto fórum, né? Que passa pelo desejo de cada um, por isso mesmo cada um se encontra com quem chega, né? E que esses encontros sempre retornam quando a gente chama essas pessoas que passaram e que deixaram e que estão aqui. Então, todo esse movimento aí da psicanálise que você nos apresenta é a abertura, de fato, dessa proposta, desse trabalho, que se organiza aí para dar início, né, em breve, para a gente conhecer essa figura que inquietou o mundo até hoje e que inquieta o mundo até hoje. Então, Freud é alguém que a gente sabe, né? Uns amam, outros odeiam. Então, Sim. tem um movimento de estranheza até hoje com esse homem que tanto contribuiu, mas que toca em pontos tão fortes, né? E que a cultura tanto rechaça, assim. Eu acho que é muito válido conhecer por onde Freud andou para saber o que ela custou, né? O que a psicanálise custou para esse homem e onde é que a gente está se debruçando, né? Nas custas desse desejo. Então, eu acho que é um percurso necessário, é nesse caminho que a gente pensa em trabalhar. E aí, quando você estava falando sobre esse trabalho de Freud, né? Eu vi em algum lugar é, que tá alguém colocando assim, né, que possivelmente Freud foi, ao mesmo tempo que foi sofrido, mas foi beneficiado pelo lugar de estranheza que na vida ele sempre ocupou, né? Então, enquanto um judeu em Viena nunca foi bem quisto. Então, Sim. chegar num campo de médicos que também não queriam, ele sobreviveu, como ele sobreviveu desde que ele se viu um judeu em Viena, né? Eu acho que E isso, né, a gente vai ver na biografia dele que ele vai dizer que sempre se sentiu um estrangeiro em Viena. Então, marcando aí, ele mesmo vai dizer do que ficou marcado para ele desses 4 anos que ele passou em Freiberg. Né? Ele diz que, e tanto que quando ele ia tirar férias, ele ia para lugares que lembravam a infância dele, esses 4 anos, em que ele, né, tinha, onde ele morava, a casa dele, tinha colinas, tinha um grande jardim, dava para ver um lugar muito tranquilo, e era aí que ele ia, umas montanhas ao final, e ele sempre que queria se apaziguar, ele viajava para ir, para lugares que o rememorava, ele vai dizer o que rememorava a infância, né? Então ele vai, ele carrega, né? Ele não deixa de ser estrangeiro, mesmo se criando em Viena. Ele vai dizer que nunca gostou muito de Viena, nunca gostou muito de medicina. Na realidade, ele vive para criar a psicanálise. é isso. Bom, eu vou abrir agora para quem quiser colocar alguma coisa, deixar aí a sua contribuição ou trazer algum questionamento mesmo que a gente possa discutir, né? Enquanto Sandra está aqui para nos dar esse apoio.
e discutirmos juntos. Então, fiquem à vontade. Alguém quer colocar alguma questão, gente? Eu quero agradecer, eu quero agradecer pela transmissão, porque a gente chega a suspira quando fala de Freud, né? Sim. E de tanto amor, assim. E te ver falando dele, seus olhos brilham. Então tem uma coisa assim que se transmite, né, de que tem uma coisa assim, né, que você transmite de uma coisa maravilhada, vou dizer assim, pelo que você faz, pela sua vida, mas pelo que você faz, né, em relação ao seu trabalho na psicanálise. Então, isso é uma transmissão. Aí é isso que me marcou, assim. Então, agradecer mesmo. Porque quando você está assim no presencial, a gente sente entre outras coisas. Mas, mas é interessante isso mesmo no online que você consegue, né, transmitir assim. Então, porque eu acho que também essas questões, né, da psicanálise online são muito recentes, né? Enfim, a gente Tem tá, seus limites, né, Daniele? tem seus Tem, limites, é. mas tem, vamos pensar assim, tem seus limites, mas tem seus alcances também, né? Isso é o que possibilita, eu acho fantástico, né? A gente não pode prescindir. Se a gente tem isso, a gente pode se utilizar disso. A gente não pode é prescindir da presença e do Uhum, olhar, da voz, isso isso que é tão precioso para a psicanálise. Eu digo isso em relação, né, àqueles que acham que se sustenta só pelo online não, um trabalho, né? Eu não sou de acordo com isso, mas eu sou de acordo com as inúmeras possibilidades que o online cria. E que isso que você disse, assim, de perceber, né, o brilho, a força, isso é o que é inerente do sujeito, a gente também percebe. Né? A gente percebe justamente naqueles, isso que a gente diz, né, que tira a imagem, algumas pessoas, claro, dá todas as possibilidades, mas isso que tem, né, que tem de retorno de uma assertiva da cabeça, de uma mãozinha que levanta, desses recursos que a gente tem para falar da nossa subjetividade. Tem, né? E quem tem olhos para ver, vê, enxerga. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta, né? E eu fico muito, enfim, muito feliz e grata por ouvir isso que eu estou escutando de vocês. Eu acho que para mim é um retorno que sim, né? É importante, faço como recebo, né? Eu recebo e fico muito feliz, né? Não vou dizer que isso não me alimenta, porque eu acho que é essa a moeda com que a gente trabalha, é um reconhecimento de trabalho, um reconhecimento de uma transmissão possível. E eu acho que isso é o que é a cereja do bolo da psicanálise, né? É a gente conseguir transmitir alguma coisa, né? O resto está lá nos livros, está tudo aqui, nada do que eu falei foi inventado, né? Eu acho que está tudo lá, mas se alguma coisa do que ficou falado aqui vai lançar a luz ao estudo que será feito a partir de então, eu acho que cumpri o meu trabalho. Catarina, essa mãozinha levantada, sua linda. Catarina está toda 15 dias, ela está junto comigo aqui no meu seminário.
Tá apagado sua, tá. Ah, pronto. Agora estou falando, né? É. Eu gostaria de agradecer muito, Sandra, por sua transmissão, né? Assim, você mesmo disse, né? Estou lá a cada 15 dias, disposta, né, a receber aí isso que você trabalha com tanto amor, com tanta dedicação. E eu sou assim muito grata às suas transmissões, porque atinge a gente na simplicidade, né? No carinho, assim, na animação, e dá um ânimo para a gente continuar, né? Continuar esse percurso que você mesma falou, né, lindamente. Não é um caminho fácil, né? Mas é o possível para a gente alcançar a alegria de vida, né? Assim, para a gente percorrer aí o caminho do desejo, né? Então, assim, eu sou muito grata à psicanálise e ao Freud por ter colocado você no nosso caminho, né? No meu caminho também, assim. Muito E aí, obrigada. Marcita, Márcia Penteado, dando ar da sua graça, diretamente de Curitiba. Aí, posso falar? Sim, Acho que sim, Ai, né? Gente, boa noite. Oi, Catarina, tudo bom? Sandra, primeiro eu quero assim, agradecer, parabenizar, né, o seu. Aí tem o fantasminha, aqui tem um cachorrinho que late. É, parabenizar a sua apresentação, que foi, nossa, maravilhosa, né? E eu fiquei pensando em algumas coisas, né, que você falou em relação ao Freud, que ele era o menino de ouro da mãe, né? E ele é o menino de ouro da psicanálise, né? Parece que a coisa se repete aí, né? E Sim. a questão do direito, né? O direito você vai trabalhar, você vai ouvir a demanda, você vai escrever sobre a demanda, você vai falar sobre essa demanda na defesa, né? E na psicanálise, o sujeito vai falar, a gente vai ler o que ele fala, né? Mas é ele que vai elaborar isso, né? Eu acho que tem alguma coisa assim que assim meio parecida com a questão do direito. E outra Uhum. coisa que eu fico pensando também, né? Se a gente escrever a morte e a gente tirar o T da morte, a gente vai ver que só o amor salva a morte. Eu já falei isso uma outra vez, né? E foi então essa relação amorosa dele, né? Com a psicanálise, com o ser humano mesmo, né? Que fez com que ele construísse tudo que ele construiu, né? E como você colocou bem, né, e que ele se expõe, né, eu coordeno um grupo também de interpretação dos sonhos, né, Catarina? O meu é de segunda-feira. E é isso, ele se expõe mesmo, ele coloca sonhos dele, né? Ele não mediu esforços para construir a teoria dele da psicanálise e uma teoria amorosa, né? E Sim. assim, o quanto que a gente demora para conseguir algum resultado. Hoje a gente discute a questão de LGBTQIA+, né? A gente discute a questão da bissexualidade. Quer escrever isso quando? Em 1800 e alguma coisa. Olha o tempo que isso levou para a gente poder falar, né? Ficava tudo muito escondido, né? O tempo que isso levou, né? E como as coisas são assim mesmo, né? A gente não vai ver o que vai ser a psicanálise daqui a alguns anos, né? Nós não estaremos vivas para ver, né? Mas assim, e assim, acho que depende muito da gente, né? E dar continuidade, né? É por isso na transferência, né? Tem essa relação amorosa, né? E tem que ter, senão a gente vira técnico, né? Se não tem o amor aí implicado Certeza. nisso. O amor ao E saber, né? aham, sim. Eu me lembrei quando você estava falando dos biógrafos, né? Que eu ouvi uma vez uma transmissão da Marianita Carneiro, que ela fala que o Jones foi o maior fofoqueiro da psicanálise. Não sei se você já ouviu ela falando isso. E assim, eu fiquei lembrando também quando você vai citar a Marie Bonaparte, você fala do Jones também. Quem ajudou o Freud a sair de Viena foi o Ernest Jones, e inclusive a Marie Bonaparte pagou a dívida dele com a editora, porque se você tivesse Sim. dívida, você não podia sair, né?
e a situação lá em Viena estava ficando insustentável. Naquele filme A Tabacaria, eles retratam bem essa situação de Viena na Uhum. época e a saída dele, né, quando ele vai para Londres. Mas, Sandra, nossa, parabéns, obrigada. Obrigada Foi também, muito Marta. bom, muito bom. Obrigada. Então, eu até me chamei a atenção, né, que foi o que eu disse no começo, o Freud, a mãe do Freud vive 95 anos. Para aquela época é muito tempo, meu povo, né? Então ela devia ser bem cuidada, né? Ele devia, o que ele apurava, ele cuidava lá da mãe, porque a mãe vai morrer em 1930, né? Ela vive 95 anos e a esposa vai morrer em 1951, né? Vive 90 anos. Então, foram mulheres aí, que é isso, as mulheres de Freud foram mulheres, né, que fizeram valer o filho e o esposo que cuidaram, né, e amaram, como Márcia ressaltou muito bem, o amor e a morte, né, estão aí próximos, no sentido de que um se salva pelo outro, né? Só não faz escapar dela. Mas se a gente transforma o amor aí durante toda uma vida, já valeu a pena, e aí sim, a gente morre, mas os nossos ficam, né? Como a gente sabe. Então, eu não acredito que a psicanálise vá morrer tão cedo. Alderlei, você quer falar alguma coisa para a gente ir encerrando, já que não, né, não tem nada, não tem pergunta no chat? O microfone que estava desligado e eu falando não saía nada. Eu achei muito bonito, assim, quando logo no início você falou essa frase, cada psicanalista constrói o seu próprio Freud. Eu fiquei agora no final da sua fala pensando nisso, como o seu Freud é apaixonante, como o seu Freud é bonito, né? Esse Freud que tem no seu interior, e eu acho que essa transmissão, eu não consigo, eu acho que a dimensão do que foi essa transmissão hoje, essa conversa do interior, os efeitos disso, eu acho que vai ficar durante muito tempo. Eu fiz várias anotações aqui. Eu acho que à medida que a gente for estudando essa biografia, a gente vai estar sempre voltando na sua presença aqui hoje. Eu acho que com esse Freud revolucionário também, né? Esse Freud atemporal. Então, eu gostaria muito de agradecer. Achei assim muito bom quando você falou da questão do tempo, porque isso também acalma, né, no percurso, que não é um percurso fácil, mas assim, eu acho que fica assim algumas lições dessa sua fala hoje. Então, eu gostaria muito de agradecer e desejo que você volte em breve, quem sabe presencialmente, né? Eu fico muito honrada com isso, viu? Sinceramente honrada. Bom, como não temos mais. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, para a gente encerrar? Eu ia só dizer contagiante, né? É um Freud contagiante, esse Freud do interior de Sandra. Entrou no Bom, nosso interior, né? bom, então, obrigada por nos contagiar, Sandra, mais uma vez. Obrigada por se fazer, acho que essa palavra que a Adeli colocou, se fazer presente, mais uma vez no Fórum Alagoas, com sua generosidade, sua fala, a potência da sua transmissão, né, de nos aproximar de você, mesmo a tantos quilômetros de distância e online. Então, a gente está. Tá joia. Eu também agradeço profundamente o convite e saibam que é sempre um prazer, né, estar com vocês e para mim foi
eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que vocês. Né? E agradeço por essa oportunidade. E agradeço também aos que escutaram, que permaneceram, e aos que todos que estão aqui, que contribuíram para eu poder sentir essa alegriazinha no meu interior. Bom, agradecer também a todos que estão aqui, né, os que estiveram, que ainda estão, aos participantes, aquele que desejar participar da atividade, sinta-se muito bem-vindo. Nós teremos essa conversa sobre a biografia de Freud, como Sandra falou, é uma biografia extensa, mas também a gente não tem pressa, né? Vamos pensar aí nesses 40 anos que Freud precisou para deixar uma marca e lutar por isso até tantos anos, né? E ainda estamos aqui construindo, depois de todos esses anos de trabalho, empenho e dor e amor de Freud. Então, é sem pressa. A gente vai estudar a biografia numa conversa, numa leitura, e quem tiver desejo de se juntar a nós, seja muito bem-vindo, tá? Nos sentiremos muito felizes em recebê-los. Tá? Então, em breve a gente vai estar lançando nas redes as informações sobre essa atividade, como é que ela vai acontecer, os dias que ela irá acontecer, e os contatos aí possíveis para a gente ir se comunicando sobre ela. Obrigada a todo mundo, uma boa noite, um bom fim de semana, né? Todo mundo aqui nessa sexta-feira querendo saber, né, desse homem implicado com a psicanálise. Então, muito obrigada a todos que estão Obrigada, aqui. gente. Bom trabalho aí para vocês, sucesso no empreendimento aí e sigamos. Muito Uma boa obrigada, boa noite a todos. a todo mundo. Obrigado, Tchau, Sandra. gente. Tchau. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Não, obrigada.